Bom dia, gente. Eu estou com um misto aqui, um misto de alegria, porque temos pouca gente hoje aqui no culto. Isso é bom, e está me dizendo que os que estão aqui, alguns vieram ao culto das 9, que está muito cheio, mas que alguns estão aqui porque estão votando. E eu creio que em nenhuma história das vezes que eu votei com tanta alegria como eu vou votar hoje. Estou com a minha colinha no bolso, para não esquecer que não é o Cláudio, né? Mas eu creio que, como nunca, é uma oportunidade da gente, quando você apertar aquela teclinha verde, se já apertou, se for apertar hoje à tarde, aquela tecla verde lá, ou confirma, da gente lembrar que você pode ter escolhido o seu candidato, como fruto de você ter orado, perguntado, lido, se comprometido. Mas, em última análise, quando você apertar, está dizendo: Deus, faça a tua vontade, porque é Deus que controla. Então isso nos dá uma alegria de que talvez como nunca, por mais temeroso seja o momento que a gente esteja vivendo, o que a gente está vivendo, em última análise Deus tem o controle. Então eu queria encorajar você realmente a votar com alegria, porque em última análise também o Deus que nós cremos está atrás do Brasil. Outro misto é que vê tanta gente nova, eu fiquei um pouquinho no corredor, tanto no culto das 9 como no culto das 11, agora um pouco entre os dois cultos. Você é bem-vindo. Você pode experimentar aqui aquilo que você gostaria, da perspectiva de Deus. Você que nos vê pela internet também, onde você está, Deus possa falar com você também enquanto você está assistindo esse culto. Mas eu queria começar com uma pergunta. Você lembra do primeiro aniversário que você deu? Primeira festa de aniversário que você deu para o seu filho? O que é que você lembra? Eu creio que talvez por ser o primeiro filho, você fez algo como você nunca fez. Aí parece que quando nasce o 7º, o 8º, o 9º filho, a gente deixa de fazer o primeiro aniversário. Mas eu sei que aniversário sempre é uma boa lembrança, a gente recorda. Eu não lembro do meu primeiro aniversário, não dá para ter guardado, né? Mas eu lembro do meu 8º aniversário. Nós estávamos vivendo uma crise financeira muito grande na família. Meu pai havia comprado uma padaria e deu para um amigo administrar, coisa que ele nem podia fazer, mas meu pai fez. Esse amigo dele levou a bancarrota, meu pai, nossa família. Nós morávamos numa casa no bairro de Areias, no Recife, uma casa de quase 200 metros quadrados. Era a única casa que tinha água na rua. Nós tínhamos um posto, uma bomba que trazia água do poço para a caixa d'água. Móveis de primeira. De repente eu vejo que os móveis estão saindo, estava tendo tudo sendo vendido. Nós passamos daquela casa por um apartamento de 36 metros quadrados no centro do Recife. Lembro até hoje o endereço, Rua da Palma, 557. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, que tudo estava indo embora. Em casa ficaram 4 tamboretes, colchão no chão, um fogão e uma geladeira. Mas eu lembro quando foi no meu aniversário, no meu 8º ano de vida. Minha mãe comprou um bolo, que para mim era o maior bolo da face da terra. E eu sei que para ela foi um esforço, porque por causa daquela crise, minha mãe começou a costurar, fazer capa de liquidificador, capa de máquina de lavar roupa, capa de tudo que ela podia imaginar, para ajudar meu pai. Eu sabia a nossa situação, estava entendendo um pouco. Mas nunca vou esquecer. Custou para ela alguma coisa. E aquilo ficou até hoje na minha mente. Cada vez que eu, às vezes, passo por alguma confeitaria, uma padaria, aquela imagem, quando eu tinha 8 anos, volta na minha mente. Porque custou para ela. Foi alguma coisa cara para ela. Mas muito mais cara do que o bolo foi aquilo que ela fez. O que nós vamos fazer hoje não é necessariamente celebrar o aniversário de Jesus, mas quando a gente, daqui a pouco, partir esse pão e a gente beber o que está no cálice, nós vamos celebrar algo que é muito especial, que é relembrar, como Jesus disse que nós devíamos fazer, relembrar o que Jesus fez por mim. Aquilo que aconteceu no passado, 2018 anos atrás, que por causa disso você pode ter acesso a Ele. E Ele falou que era para a gente continuamente relembrar isso, porque é fácil esquecer. Mas o contexto do relembrar, como Jesus falou, façam isso em memória de mim, é um contexto de gratidão, é um contexto de alegria. E na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, se você quiser abrir comigo, no capítulo 11 de Coríntios, ele está no capítulo 10 desta carta. Ele elogia a igreja de Corinto. Você conhece um pouco da história daquela igreja, a igreja onde os dons não faltavam, tinha tudo que se podia imaginar para exercer a vida de corpo.
Mas tem uma igreja, era uma igreja cheia de muitos problemas. No capítulo 10, ele elogia a igreja de Corinto. Mas no capítulo 11, ele começa dizendo assim, capítulo 11, versículo 17. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los. Pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto, eu creio, suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? O que devo fazer? Querem que eu o elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Qual era o problema que estava acontecendo aqui? Daqui a pouco vai falar sobre a ceia. Vamos partir o pão e beber o cálice. Um problema na igreja, dois tipos de problema. Um problema que causava divisões. E era fruto de quê? Naquela época, antes da ceia do Senhor, como vamos fazer agora, tinha uma festa antes. Todo mundo era como se fosse um junta-panelas nas casas. As pessoas traziam comida, farta, e depois que comiam bastante, bebiam bastante, eles partiam o pão e bebiam o cálice para relembrar o que Jesus havia feito por eles. Naquelas casas, a cidade de Corinto era muito influenciada pela cultura grega e cultura romana, as casas não eram grandes, mas em geral, as casas dos romanos, eles tinham mais grana, eles construíam, faziam um puxadinho no quintal da casa. E ali era uma espécie de salão de festas. E o que estava acontecendo aqui? As pessoas traziam comida para essa festa, mas os que tinham mais dinheiro, eles iam para o puxadinho, iam lá para o canto do quintal, num ambiente fechado, e lá eles comiam as melhores iguarias, porque eles podiam comprar melhor ou trazer melhores comidas, eram mais ricos. E aqueles que não tinham que não eram bom gourmet, talvez, iam comer só carne de sol com manteiga de garrafa, eles ficavam na sala de estar. Lá no puxadinho, lagosta, caviar, coisas assim. O que estava acontecendo? Divisão na igreja. Era o rico que olhava para o pobre e dizia: você não tem como estar aqui conosco. Vocês são de classe inferior a nós. E era o pobre que olhava para o rico e dizia: vocês não prestam, vocês são altivos, vocês são orgulhosos. Por isso havia divisões. Isso gerava na igreja uma sensação de, como Paulo diz, em parte é bom que isso aconteça, porque realmente está acontecendo, vai mostrar quem são realmente os aprovados. Mas quem são os aprovados aqui? São aqueles que, se realmente resolveram dizer: eu vou agora seguir a Jesus como Senhor da minha vida, como meu Salvador, a minha vida vai ser diferente. Eu não vou fazer distinção entre as pessoas, eu vou tratar todos de igual forma. Isso é característica daquele que tinha dito: ok, eu vou seguir a Jesus. Mas o que estava acontecendo na igreja? Aqueles que diziam que seguiam a Jesus, pelo menos se esperava, estava causando essas divisões. Agora, aqui a gente não tem mais, pelo menos essa hora, vamos comer o pão e beber o cálice, a gente não trouxe nenhuma comida, não temos um junta-panelas hoje. Talvez essa divisão entre rico e pobre, quem come mais, quem come menos, quem se embriaga, não seja o nosso problema. Mas nós temos problemas. Nós temos pecado. E aqui havia o pecado da comparação, o pecado da altivez, o pecado do orgulho, que estava causando problemas na igreja. Mas qual é o meu pecado? Qual é o seu pecado? E aí ele introduz o tema da ceia. Mas antes de entrar no tema da ceia, no fim do capítulo, Paulo diz também que, no versículo 27, que assim como quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes e alguns até adormeceram.
que ele está dizendo? Ok, vocês podem vir para a festa, chamada festa do amor, festa ágape, que é a palavra grega para amor. Mas cheque o que está no seu coração. Se você vem para essa festa e diz, eu vou comer com os meus amigos lá no cantinho, no puxadinho do terreno, porque a comida que eu trouxe é melhor do que a deles, está errado. Ele diz, cheque o seu coração. Porque quando há esse tipo de problema, o que está acontecendo? Nós estamos pecando contra o corpo do Senhor Jesus. O que é que isso quer dizer? É que nós estamos dizendo que aquele corpo que foi crucificado e partido em meu lugar, eu não estou valorizando como eu devia, porque esse corpo que simbolizado neste pão, que foi partido em meu lugar, eu devia refletir na minha comunidade aquilo que Jesus era. Transmitiu graça para qualquer um, independente de quem ele era. E se ele creu nele, ele devia viver como Jesus estava vivendo. Não faz parte daquele que foi resgatado pelo sangue de Jesus, tem esse tipo de problema de fazer distinção entre pessoas. Você pode dizer, mas eu não tenho problema com comida. Não tenho problema com bebida. Eu não trato ninguém, aparentemente baseado naquilo que eles são, mas só do seu coração. Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, e porque somos pecadores, nós nos afastamos de Deus, porque somos pecadores, a gente senta na gente mesmo, naquilo que a gente quer ser, aquilo que a gente acha que a gente devia ser, e passa por cima de muita coisa. E entrar nesse momento de festa, que é um momento de gratidão pelo que Jesus fez na cruz por mim e por você, eu não posso entrar fazendo de conta que eu sou certinho, mas eu preciso fazer como Jesus disse, examine-se. O que há dentro de você? E às vezes nós simplificamos pecado como se pecado fosse mentir, roubar, adulterar. Ok, tudo isso é pecado. Mas meu querido, às vezes você nunca roubou, nunca matou, nunca adulterou, paga seus impostos em dia, você trata seus empregados com fidalguia, mas isso não tira de mim, de você. A realidade é que somos pecadores, como a Bíblia diz, todos pecaram e perderam a relação com Deus, se afastaram de Deus e por causa disso vivem para si mesmos. Eu não posso encarar esse pão e esse cálice sem examinar o meu coração e perguntar para mim mesmo, o que tem aqui que eu preciso confessar? E no contexto do texto, essa divisão em que as pessoas comiam comida melhor aqui nessa sala, os que comiam comida de segunda classe, talvez aqui nessa sala, gerava divisão, gerava tristeza, mas gerava quebra de relacionamentos. E também no contexto, uma coisa que eu posso pensar em checar é, aqui é parte do corpo de Cristo. Aqui estão pessoas que dizem que resolveram seguir a Jesus como seu Salvador, refletir a vida dele, imitá-los. Mas a pergunta é, tem alguém aqui nesse salão, ou mesmo fora daqui, que o meu relacionamento está quebrado? Alguém que eu devo, não devo dinheiro. Alguém que eu ofendi algum dia no passado, por minha altivez, por meu orgulho. Ou alguém que eu preciso realmente admitir, eu errei com você e pedir perdão. Ou alguém que eu preciso perdoar. Porque se estamos celebrando o que Jesus fez na cruz, o corpo dele crucificado, o sangue dele derramado, ao fazer isso, ele olhou para você e para mim e disse, ali está o Lisânias, que é pecador, que está perdido, que vai para o inferno depois da morte por causa do pecado, mas eu amo tanto, eu vou mandar meu filho Jesus para morrer por ele na cruz, o que meu filho fez na cruz é suficiente para perdoar os pecados dele, e ao Jesus fazer isso, Jesus demonstrou graça imerecida, algo que a gente não merece. Ele não falou quando o Lisânias melhorar, quem sabe se um dia o Lisânias vier a ser pastor, e quando ele for o cara, aí eu vou amá-lo. Não, ele viu quão pecador eu sou, quanto pecador você disse, eu vou mandar Jesus para morrer por você, para que entre você e eu esteja tudo bem. E quando eu violento esse princípio da graça, alguém que me ofendeu, alguém que me traiu, e eu penso, fomento dentro de mim vingança, eu estou pecando contra o corpo de Jesus, dizendo que o que Jesus fez na cruz não reflete a minha vida.
Qual é o seu pecado? Eu estava esse fim de semana, esse sábado, numa conferência no interior do Rio, uma conferência da Associação de Igrejas Batistas. Muito especial para mim estar com aquele grupo. Mas uma reunião com um grupo menor, grupo de pastores da região, teve um momento de perguntas e respostas. E o pastor fez uma pergunta. Graças a Deus que ele não consegue ler a minha mente. Porque dentro de mim, foi mais ou menos assim, que pergunta idiota. Como é que esse cara, que é pastor, faz uma pergunta dessa? E numa fração de segundos, voltou à minha mente. Será que eu sou o prêmio Nobel de Literatura? Para julgar aquele homem? Foi delicado, porque eu tive que encarar, olha a altivez que aqui dentro. Ninguém viu, graças a Deus que ninguém viu. Saí como um santo lá. Graças a Deus que ninguém viu. Mas dentro de mim, naquele momento, havia uma altivez, como se eu fosse superior a ele. Eu suponho que na sua vida, como na minha vida, a gente passa por isso. Às vezes tratamos pessoas de cima para baixo, como se nós fôssemos as pessoas melhores do mundo, eles são segunda classe, às vezes dentro do corpo de Cristo. Mas aqui Jesus diz, cheque, verifique o que há dentro de você. Porque quando ele falou da ceia, ele tem em mente aquele conflito. Ele falou, como é que vocês vão partir o pão e beber o cálice, tendo essas divisões entre vocês? Talvez nenhum dos ricos disse que o pobre não tem valor, mas certamente olhou para o pobre sem valor. E aqui Jesus não é nem de esquerda, nem de direita, nem de centrão. Jesus é o centro. O que é que ele quer? Que cada um se olhe, como dizendo, nós fomos, pela graça de Deus, alcançados pelo amor dele, por isso podemos nos honrar. E quando não existe isso, meus queridos, existe divisão na igreja, como havia em Corinto. Agora, quando eu me examino e admito onde eu pequei, e reconheço o meu pecado, aí eu posso comer o pão e beber o cálice de uma forma digna. A palavra indignamente aqui não carrega a ideia de que se você come o pão e bebe o cálice indignamente, como se você vai perder a sua salvação. Não, mas olha a exortação que ele faz. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. O que é que ele está falando? Se eu não lido com o que dá dentro do meu coração, com os pecados que eu cometi, e nunca confessei esses pecados ao Senhor, se eu tomo essa ceia como se fosse um simples ritual, se eu vim para aqui, bom, é mais domingo, é mais o primeiro domingo do mês, todo mês a gente come o pão, bebe o cálice, se eu encaro esse momento desta forma, eu não vou lidar com o meu pecado. E Paulo diz que quando as pessoas não lidam, elas ficam doentes. Elas ficam angustiadas, elas carregam culpa. E até vai para um nível mais profundo, alguns até adormeceram. Alguns Deus chamou para casa mais cedo. Não perderam a salvação. Mas Deus disciplinou e matou. Sabe por quê? Porque esse momento aqui de comer esse pão, beber o cálice, ele é solene, ele é alegre, porque o contexto é de gratidão. Mas eu não posso tratar de uma forma leve, porque isto aqui simboliza o preço que Jesus pagou na cruz, para que os meus pecados, os seus pecados fossem perdoados. É sério, custou a morte do Filho de Deus, que ressuscitou. Então ele trata a ceia de uma forma séria. A igreja de Corinto estava tratando a ceia de uma forma leviana. É mais uma festa, o importante é comer e beber. Como ele diz, vocês não atinaram, não estão interessados de fato.
na ceia do Senhor. Nos vieram aqui para celebrar, olha Deus, se não fosse o Senhor, onde eu estaria? É nesse contexto que então Paulo diz, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Então esse texto, meus amigos, meus queridos, tome realmente, toda a palavra é palavra do Senhor para a gente. Mas aqui especialmente o que Paulo vai dizer é, o que eu vou dizer para você, foi o Senhor que me disse para vocês fazerem. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus e partiu e disse, este é meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Em memória de mim. O que é que eu vou recordar hoje? Lembre que a última ceia que Jesus teve com os seus discípulos foi a semana da Páscoa. Eles estavam celebrando a Páscoa judaica. E a Páscoa judaica era para relembrar o dia em que Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito e os levou para a terra de Canaã. Havia um líder, Moisés. E Moisés gastou a vida dele por causa desse povo. Quando o povo entrou na terra prometida, a terra de Canaã, criou o sistema religioso da época, os sacerdotes que apresentavam as ofertas do povo diariamente, eles tinham na vestimenta deles, do chale que eles usavam, na vestimenta que carregavam, eles tinham os nomes das 12 tribos de Israel, que representava que na pessoa dele, cada membro da tribo estava representado ali. Mas era um cerimonial baseado simplesmente em uma coisa escrita. Naquela última ceia com os seus discípulos, Jesus não é Moisés. Moisés gastou a vida dele, mas Jesus deu a vida dele. Jesus morreu por aqueles homens que estavam com eles. Jesus morreu por você, morreu por mim. E diferentemente da época de Moisés, quando os nomes estavam escritos na roupa, hoje o seu nome, meu nome, está escrito no livro da vida, porque Jesus morreu por mim. Não é para celebrar isso, meus queridos? Vamos dizer aleluia por isso, né? Porque ali no passado era externo, mas agora, pelo fato de Jesus ter morrido por você e por mim, o meu nome e o seu está escrito no livro da vida. Eu não sei quantos de vocês já assinaram um tipo de site do Serasa ou do SPC. Então, quando você assina, aí cada vez que seu nome é acessado por alguma empresa, se você pediu crédito para alguma empresa, alguma coisa assim, então você é avisado. E nesse site também você verifica se o seu nome está na lista negra ou não. Se você fez tudo certinho, não está lá, certo? Mas se você deve para alguém, deve a uma empresa, deve alguma coisa, seu nome aparece lá. E para que o seu nome desapareça, você tem que pagar a dívida. Senão o seu nome vai ficar lá. Você não pode crédito, você não pode comprar na prazo. Agora imagine que você tem que pagar a sua dívida para poder limpar o seu nome. Mas todos nós tínhamos uma dívida eterna, que era a dívida do pecado. A minha natureza é pecaminosa, a sua natureza é pecaminosa, a nossa inclinação normal é para o mal. Mas Jesus deixou o corpo dele ser crucificado e partido em meu lugar, derramou o sangue dele na cruz, para que ele mesmo removesse o seu nome, o meu nome, da lista negra de Deus. No SPC, se você voltar a dever, você volta, fica sujo. Mas perante Deus, à medida que eu creio em Jesus como meu Salvador, e somente Jesus tem o poder de perdoar os meus pecados, nunca mais o seu nome volta. Porque o sangue de Jesus, simbolizado nisto, limpa você para toda a eternidade. Quando os discípulos, uma vez, receberam de Jesus a missão de sair pelos vilarejos ali da Galileia, pregando a respeito do reino e curando enfermos, expulsando demônios. Jesus manda 70 discípulos e saem, e eles voltam tão alegres, tão felizes. Fala, Jesus,
os demônios se submetem, as pessoas são curadas, pessoas são transformadas, estavam tão cheios de alegria. Aí Jesus falou, que bom que vocês estão alegres, mas tem uma alegria maior que vocês deviam ter, alegria maior que os seus nomes estão escritos no livro da vida. É isso que nos alegra. E seu nome só pode estar ali por causa do corpo de Cristo partido, crucificado em nosso lugar. Jesus falou, cada vez que vocês comem este pão, e esse pão que está aqui, ele não é o típico pão da época. O pão da época que Jesus comeu nessa ceia, e que ele manda, que Paulo repete, era aquele pão sem fermento, que quando você quebrava fazia barulho. Esse pão aqui, muito bom, gostoso, mas não faz tanto barulho, né? Não diminui o valor do símbolo. Mas aquele pão que Jesus disse, quando vocês partirem esse pão, o barulho simbolizava meu corpo, que eu dei para vocês. E meu querido, minha querida, se você está aqui nesta manhã e nunca encarou essa realidade dentro de você, eu sou pecador. E se eu sou pecador, eu preciso de um Salvador que me perdoe. E a única maneira de ter pecado perdoado é recebendo Jesus como seu Salvador. Quando eu estava no seminário Palavra da Vida, eu fiz um estágio no interior numa igreja em Marília, uma igreja muito boa aquela igreja. E tinha uma senhora estrangeira, já nos seus 55 anos, muito jovem ainda. E ela tinha uma coisa da qual ela se arvorava. Ela dizia, eu nunca fiquei doente. E a gente ouvia isso, eu nunca fiquei doente. E a filha falava, mãe, você precisa ir no médico, você precisa ir no ginecologista. Ela falava, não, só o seu pai não pode tocar no meu corpo, nem o médico vai tocar no meu corpo. Ela começou a sentir algumas dores. Ela tomou um remédio para dor, no primeiro culto eu falei que era Lufital, mas não era Lufital. Alguém me corrigiu aqui, não sei se era Novalgina, não sei o que era. Advil por aí, o Neusaldina, não era, não lembro qual era o remédio. A filha, mãe, vai para o médico. Não, eu estou tomando esse remédio suficiente. Um dia a dor era tão forte, ela teve que ir ao médico. Finalmente ela deixou um homem tocar no corpo dela, ainda seu marido. E o médico falou, a situação é séria. Se a senhora tivesse vindo mais cedo, a história seria diferente. Mas agora, impossível, só um milagre. E meu querido, minha querida, eu não posso dizer que eu apenas tenho uma dor leve do pecado. Porque se eu trato o pecado levemente, eu não preciso de um Salvador. Mas quando eu encaro, eu sou pecador, eu tenho que dizer, eu preciso de um Salvador. E quando Jesus diz aqui, partiu o pão e disse, façam isso em memória de mim, o que é que ele quer dizer? Não esqueçam disso, não esqueçam disto. Porque cada dia vocês precisam lembrar. No tempo da igreja primitiva, eles faziam isso todos os dias. Se abre em Atos capítulo 2, que eles faziam isso todos os dias nas casas. Tinha uma festa junto a panelas. Às vezes paravam para relembrar o que Jesus fez. Depois, o tempo foi passando, passou a ser apenas uma vez por mês, como fazemos aqui na nossa igreja, no primeiro domingo do mês. Mas nesta manhã, eu queria que nós parássemos realmente para dizer com gratidão, Senhor Jesus, obrigado pelo teu corpo, obrigado pelo teu sangue, derramado na cruz por mim. E eu quero convidar você a participar desse momento. Quero chamar as pessoas que vão distribuir o pão e o cálice e virem até aqui. Mas eu queria parar aqui para orar, que você quiser baixar a sua cabeça. E poder, nesse instante, deixar Deus examinar o seu coração. Se há alguma coisa que você precisa dizer para Deus ou admitir, Deus, eu tenho errado. Ou eu errei. Creia que Deus, de braços abertos, quer ouvir a sua confissão. Ele quer ouvir da sua boca. Não como martírio, porque o amor já foi dado.
Deus prova o seu próprio amor para comigo e com você, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas enquanto eu vou repetir, eu não admito o meu pecado. Eu não valorizo o que Jesus fez por mim na cruz. Então, se há alguma coisa que você precisa confessar, um relacionamento que você sabe que está quebrado, que você precisa perdoar, mesmo que a pessoa nem veio lhe pedir perdão. Se é um relacionamento que você precisa ir a pessoa e dizer, me perdoe, eu errei. Ou alguma coisa que nem é externa, alguma coisa que é interna, que só você sabe. Este é o momento de dizer, Deus, som do meu coração, para que com alegria você possa daqui a pouco celebrar, relembrar o que Jesus fez por você, comendo o pão que simboliza o corpo dele e bebendo o cálice que simboliza o sangue dele derramado na cruz. Toma esse tempo, para um tempo de confissão. Quando Jesus diz, faça memória de mim, era como ele estivesse também dizendo, o pecado que você cometeu, eu paguei o preço da punição dele. Apenas venha a mim e creia nisto. Por isso é um momento de alegria. A confissão liberta. A confissão faz com que a gente diga, Senhor, eu fui impotente para fazer o que eu devia ter feito, eu não fiz porque eu estava focado em mim. Mas agora estou aqui diante do Senhor, confessando. E ao mesmo tempo crendo que o sacrifício de Jesus no corpo dele, na cruz, morrendo em meu lugar, é suficiente para me perdoar. Não há alegria maior do que esta, a alegria da liberdade da culpa. Não somente a liberdade da culpa, mas o alvo do amor de Deus, que chega para você, através de Jesus. E porque está escrito que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, é que nós podemos crer que quando há confissão e há arrependimento, e há a resolução de consertar o que foi errado, existe o perdão. E por isso a gente pode comer o pão com gratidão, como Jesus falou. Obrigado, Senhor Jesus. Queremos comer esse pão agora com essa gratidão em nosso coração, relembrando que a relação contigo, entre eu e o Senhor, entre nós e o Senhor, foi restabelecida simplesmente pelo teu corpo simbolizado neste pão. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nós vamos cantar com alegria, com gratidão, enquanto cantamos, vamos receber o pão, e depois que todos tiverem o pão na mão, vamos comer todos ao mesmo tempo. E para a cruz eu
graça recebi por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, me aproximo, quebrantado no seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Somos constantes. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Levanta sua voz, declara. Pela cruz. Pela cruz. Eu li um tempo atrás a história de um certo senhor que estava num culto como este, em que a igreja ia celebrar o que Jesus fez na cruz, comendo do pão, bebendo do cálice. E ele foi realmente convencido de quão indigno ele era, e que ele não devia comer aquele pão, por um orçamento que ele havia quebrado dentro da própria... Ele era pastor de uma certa igreja. E tem aquela história conta que aquele homem, compungindo mesmo pelo amor de Jesus, e que ele precisava arrepender-se daquilo que ele havia feito, ele começou a chorar. E ele disse: eu não vou comer o pão. Aí quando a bandeja passou na frente dele, do lado dele tinha uma garotinha chorando. Ela tinha cerca de 9 anos. Ele coloca o braço em torno dela e fala para ela: filha, o que está acontecendo? Ela disse: eu sou tão pecadora, e que é difícil crer que realmente é assim, que o que Jesus fez é totalmente suficiente. Lá com 9 anos, ele abraçou mais próximo dele e disse: filha, a graça é para nós. A graça é para nós. Não tem ninguém nesse salão, a partir de mim, que não seja pecador. Mas o que Jesus fez na cruz, simbolizado nesse pão que nós vamos comer, é totalmente suficiente para nos perdoar, de uma vez por todas. Antes de você comer, é que você pegasse esse pão, olhasse para ele, e pudesse dizer, olhando para o pão: Jesus, obrigado, porque o que o Senhor fez foi suficiente. Vamos dizer isso? Jesus, obrigado, porque o que o Senhor fez foi suficiente. Vamos comer e depois dar graças.
como Jesus disse, com o coração cheio de gratidão, diga para Ele obrigado pelo corpo dele crucificado em seu lugar, para perdão eterno de pecados. Amém. Vamos agora receber o cálice. O que está aqui simboliza o sangue de Jesus que nos purifica do todo o pecado. Mas queremos cantar novamente com gratidão, cheio de alegria, enquanto recebemos o cálice. Depois vamos beber todos ao mesmo tempo. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo.
Para a gente celebrar, é bom relembrar, porque aqui seu nome não sai do livro da vida. Há 2 semanas eu estava com alguém que está ainda chegando aqui na igreja, com algumas perguntas. E uma pergunta que ele me fez foi: mas Deus é tão amoroso que no fim não vai salvar todo mundo? Não vai perdoar todo mundo? Eu perguntei: onde é que você ouviu isso? Ele falou o lugar onde ele tinha ouvido. Eu falei: não é por aí. Em vez de ouvir aquele lugar, ouve o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o sangue de Jesus era como se com o sangue dele tivesse escrito um tratado com você. Que se você crê nele como seu Salvador, que morreu por você na cruz, e que o que ele fez é totalmente suficiente para apagar todo o seu pecado perante Deus, aí você é salvo. Mas se não for assim, você está perdido. O Evangelho não mudou do tempo de Jesus para cá. O Evangelho é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu para todo aquele que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Só desta forma você tem perdão de pecados. Esse cálice é para relembrar, como ele falou: façam isso em memória de mim. Aqueles homens estavam com ele na última ceia, estavam acostumados com o ritual do Cordeiro Pascal, mas Jesus era o Cordeiro. Estavam acostumados com a história que o sangue do Cordeiro foi colocado nas portas, e quando o anjo passou no Egito e matou os primogênitos, era isso que eles tinham em mente. Mas agora eles podiam compreender que Jesus é o próprio Cordeiro de Deus, cujo sangue não foi colocado nas portas, mas derramado na cruz para que o pecado deles fosse perdoado. Inclusive eles queriam trair Jesus dali a algum tempo. Por isso, meu querido, minha querida, quando a gente olha para esse cálice, é aquela segurança. Isso é para eu relembrar que o sangue de Jesus, só o sangue de Jesus, é suficiente. Não é Jesus e mais alguma coisa. E fora desse sangue, não tem perdão de pecados. Por isso, como fizemos com o pão, vamos agora olhar para o cálice e dizer: Senhor Jesus, obrigado pelo teu sangue, que me purifica de todo o pecado. Vamos fazer isso juntos? Senhor Jesus, obrigado pelo teu sangue, que me purifica de todo o pecado. Vamos agora beber e depois dar graças. Da mesma forma, com as suas próprias palavras, com nossas próprias palavras, lembrando que se não fosse o sangue de Jesus, seremos culpados para sempre. Mas na hora que cremos nele, o sangue dele é suficiente para nos perdoar e nos purificar. Por isso dê graças pelo sangue de Jesus, com as suas próprias palavras agora. Graças pelo sangue de Jesus derramado em seu lugar, em meu lugar, em nosso lugar. Obrigado, Pai amado, porque eu não tinha como pagar, nós não temos como pagar a nossa dívida, mas foi o Senhor mesmo que veio ao nosso encontro e pagou em nosso lugar. E nós hoje relembramos isso, como o Senhor nos disse que era para nós fazermos, a gente relembrar. E nós agradecemos, porque cada vez que a gente come esse pão e bebe esse cálice, volta à mente, não somente aquilo que nós éramos longe do Senhor, pecadores, condenados, mas agora perdoados, salvos em relação contigo, em comunhão contigo. Obrigado. Mas também obrigado porque o Senhor Jesus mesmo disse que quando a gente come o pão e bebe o cálice, anuncia o Evangelho, mas também anuncia que ele um dia vai voltar. E obrigado, porque essa também é a nossa certeza, que o nosso Salvador morreu, mas ressuscitou, está no céu hoje, preparando lugar para nós, mas vai chegar o dia que ele vai voltar. E nós queremos agora também olhar para o futuro com essa alegria, que o nosso noivo, o Salvador, vai voltar. Se morremos antes, vamos estar com o Senhor.
se não morremos até o dia que o Senhor voltar, vamos encontrar com o Senhor nos ares. Obrigado por essa certeza. E agora queremos cantar essa próxima música de coração, olhando para o futuro. O Senhor rememorou na nossa cabeça o que o Senhor fez no passado, o que o Senhor faz no presente com a sua presença, mas agora lá para o futuro, relembrando esse dia, o Senhor vai voltar e queremos cantar essa música com toda alegria, com uma honra ao Senhor, em nome de Jesus que nós falamos, amém. Vamos ficar em pé e cantar essa última música que tem um foco no Senhor Jesus Cristo, na volta dele. Jesus Cristo vai voltar, amém? E até que Ele venha, essa é a nossa esperança, essa é a nossa razão. Vamos ligar nossa voz e cantar com alegria, celebrar esse Deus. Graça me alcançou, pra Ti quero viver, compartilhar do Teu Antes da gente sair, eu queria lembrar 3 coisas para você.
Primeira delas, quando você for votar, você vai passar por pessoas que pensam diferente de você. Vão estar com camisa de cor diferente da sua. Mas vivemos num tempo de violência, como foi essa campanha. Mas o meu encorajamento para você é que você olhe para elas, a despeito de pensar diferente de você, como Jesus olhou. Não como os orgulhosos olhavam os ricos, olhavam para os pobres que não tinham comida boa. Mas olha para eles, como Jesus olha. Segunda coisa, quando você confirmar o seu voto, é uma boa lembrança. Você escolheu em quem vai votar. Mas antes de Deus criar qualquer coisa no universo, Deus apertou uma tecla Enter, confirmar, escolhendo você para crer nele. Não é fantástico isso? E a terceira coisa é que nós acabamos de cantar até que ele venha. Se a noiva espera com alegria o dia do casamento, a gente também, como marido, noivo, espera, né? Mas a mulher fala mais disso. Mas se a noiva espera esse dia, quanto mais o noivo que comprou você. Por isso essa ansiedade alegre de aquele que morreu por mim na cruz, que celebramos o corpo e o sangue dele hoje. Ele vai voltar. Ele quer me encontrar limpo e puro. Amém? Que essa seja a nossa vida. Eu quero orar, Senhor, dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e que o poder do Espírito Santo nos sustente cada dia, para a gente nunca esquecer o corpo e o sangue de Jesus, não apenas no primeiro domingo do mês, mas sempre. Que o teu Espírito nos sustente nisso, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe você, abraça quem está ao seu lado, até domingo, se assim Deus quiser.